Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de pintura. Se você é a primeira vez que está aqui nesse canal, dá uma passadinha nas outras aulas que está muito interessante sobre elementos, animais, e o último que eu fiz agora foi flamingo. Essa bailarina eu escolhi para fazer para a referência de cabelo, pele, a roupa, o movimento da roupa. E eu vou trabalhar aqui numa profundidade também, que é atrás dela. Na fotografia tá mais claro, mas eu vou fazer mais escuro para destacar ela. E o esboço e a foto de referência vão estar aqui na descrição do vídeo. Você pode acompanhar, né, ver o vídeo, ver na descrição, e a foto vai estar aí, você pode imprimir. E antes que eu esqueça, não se esquece de se inscrever, dá o seu like, acione o sininho, compartilhe para que mais pessoas também tenham acesso a esse tipo de trabalho, que é muito prazeroso e relaxante, para você ter um conhecimento novo na sua vida, que é uma arte. Vamos começar aqui pelo fundo. Eu resolvi não deixar o fundo pronto para você ver como é que faz um fundo. Estou usando cris de pane e sombra queimada. Com os pigmentos brancos eu estou utilizando o branco, para ficar um pouquinho mais claro, não ficar um fundo tão escuro, né? Por que eu escolhi assim mais escuro, lá em relação à foto que é mais clara? Como sempre, nas minhas pinturas, eu quero destacar e focar somente na figura que vai ser feito, né, o trabalho. Então, eu escolhi um fundo mais escuro para destacar a bailarina e você ver melhor em relação ao trabalho e não confundir com o fundo, porque lá tá muito claro e é fotografia. E aqui eu quis destacar muito mais para você entender mais o serviço que vai ser feito nela, né, o trabalho em si. Na pele, eu estou utilizando o amarelo Nápoles Carne com o terra de siena queimada às laterais para fazer o volume, né, para dar aquele volume na perna dela. E pego um pouquinho do sombra queimada para fazer um pouco mais ainda o escurecimento nas laterais e aumentar o volume. No meio, eu utilizei um pouquinho de branco para dar aquele brilho, né, do clareamento. Com o amarelo Nápoles Carne, eu vou utilizando na parte somente da pele dela, em toda a extensão que tem, né, o braço, as costas, na parte da orelha, do pescoço e a pontinha do braço dela, que ela tá segurando a sapatilha, não aparece. Essa parte escuras que eu estou colocando aqui, os pontos mais escuros, são de terra de siena queimada. Por que que eu faço? Que é aqueles sistemas, né, se você ainda não viu os outros vídeos aqui nesse canal, você pode estar voltando lá nos vídeos, no começo. Você vai gostar, se você ainda não viu nenhum e tá pela primeira vez aqui, você vai gostar dos outros trabalhos que eu fiz. Tem um vídeo do cavalo que eu fiz e eu explico bem também sobre esses pontos que eu coloco primeiro para depois colocar o clareamento. Porque são pontos de profundidade, de sombreamento. Se você não colocar, não tem como você diferenciar o que é luz e sombra. Então, aqui tem muitos pontos de luz e tem muitos pontos de sombra, para dar aquele contraste na pele. E o ponto de sombra eu fiz com sombra terra de siena queimada. E continuo com amarelo Nápoles Carne na outra região da pele dela. Coloco alguns pontos, eu coloco branco, somente o branco para clarear mais.
e vou fazendo a matização desse trabalho. Quando eu coloco pontos brancos, eu quero dar muito mais volume e clareamento na região que eu estou trabalhando. Por que eu começo com o amarelo nápoles no meio do braço dela e deixei em branco o restante? Porque eu quero mais ainda volume e profundidade no braço dela, então eu coloco puro o terra de cena queimada e o amarelo nápoles eu vou deixando no centro do braço dela para ficar um clareamento melhor e mais visível. Tem alguns pontos no cotovelo, para baixo, o braço dela tá à frente dela, né? A saia fica à frente do braço, então não aparece a parte de baixo da mão dela, não aparece. Eu vou matizar essa tonalidade, depois eu jogo eu vou colocar um ponto de branco no braço, no meio, no centro. As cores que eu tô utilizando nesse trabalho aqui é o sombra queimada, cris de pane, terra de sombra queimada, amarelo indiano, amarelo ocre, branco e aquela tonalidade ali que eu fiz, um tom mais rosado. Eu te convido a assistir o vídeo de colorimetria e descobrir a cor que eu fiz ali. Se você ficar com dúvidas ou quiser saber, escreve nos comentários aí, abaixo, na descrição embaixo aí, que eu vou estar respondendo qual cor é essa. E conheça meu curso também, que está na descrição do vídeo, para você dar uma passadinha lá, fazer uma visita e ver o quanto que tem de interessante, de vários assuntos, o que você pode aprender dentro do curso, e sobre esboço, como retirar aqui que eu estou fazendo. A nossa proposta é transformar qualquer foto em uma pintura em tela, então meu curso fala muito sobre isso, para você se desprender de pinturas existentes, né? No caso, se você for fazer uma réplica aqui dessa pintura que eu estou fazendo, você vai tirar da minha pintura ou vai fazer o acompanhamento desse trabalho. Ao mesmo tempo, você também está tirando essa imagem de uma foto. Vai também estar aqui na descrição do vídeo aqui todo o trabalho que foi feito. E você pode descobrir muito mais sobre a pintura em tela, descobrir muito mais sobre a arte, né? E entender um pouco mais. Tem muitas aulas já rodadas, já tem muitas gravações do curso, e você vai ter um conhecimento maior e dentro da pintura em tela. Esse ponto escuro que eu coloquei embaixo de terra de siena queimada é o preto. Por que eu coloquei? Porque eu quero que o cabelo dela é castanho escuro, então eu quero umas tonalidades um pouco profundas, então eu vou misturar um pouquinho do preto com sombra queimada. Já nos pontos claros, eu estou misturando com amarelo indiano e um pouquinho do terra de siena queimada para ficar como se fosse um dourado, né, no cabelo dela. Vou colocando aqui embaixo uns fiozinhos, né? Puxando da própria tinta, uns fiozinhos de cabelo dela aqui pelo pescoço, na região, na orelha aqui, a frente do rosto dela, vindo pela frente da orelha, no ângulo que nós olhamos por trás, né? Então, se você olhar um pouquinho de perto, você vai conseguir visualizar isso. Então, todo o trabalho que eu tô fazendo aqui, eu faço primeiro o quê? Pontos de luz e sombra. Então, eu faço primeiro pontos de sombra,
para depois eu vir com os pontos de luz, que é o clareamento, para dar o volume naquela região que eu tô querendo que fique mais sobressaltado, mais destacado. Aqui eu faço os pontos mais claros no coque dela em cima e uns pontos escuros. Trabalho muito com zeros, né? Esse zero que eu tô trabalhando aqui é 3 zeros, então a ponta dele é bem longa, me dá essa precisão bem fininha na ponta e eu posso trabalhar com ele sem a necessidade de estar aproximando tanto a virola próximo do trabalho que eu tô fazendo e atrapalhar um pouquinho mais, né? A visualização até mesmo de vocês. Na sapatilha delas, a fita tá um pouco rosé, né? Essa cor eu fiz. Eu não tinha, então eu fiz. Elas são 3 cores que eu utilizei para fazer. Então, uma delas é o amarelo Nápoles. Aqui na lateral esquerda eu vou fazer com sombra queimada um sombreamento. Da onde vem? Do próprio braço dela, que a luz dela, você tem, como dá para ver, o clareamento tá todo da esquerda para a direita dela. Então, eu faço o sombreamento da esquerda para a direita. Na cintura dela, na direita, tem um sombra da fita da sapatilha. Então, tem um pouquinho também de profundidade. Faço as marcações de sombra e depois venho com clareamento com branco, fazendo as dobras do tecido da roupa dela. Então, por que eu trabalho com sombra primeiro e depois com clareamento? Você não necessariamente tem que fazer uma regra, um primeiro e depois o outro. Você pode pintar todo de branco ou com outra cor clara, né? E vir fazendo o sombreamento depois. Mas eu gosto muito de fazer já as marcações da sombra e depois vir destacando o clareamento. E se você já pinta, se você já domina na arte, já domina a pintura, sabe do que eu tô falando e quiser também ter um conhecimento maior de novas pinturas, novas propostas, né? Não ficar na mesmice. Às vezes a gente pinta, acha que sabe muita coisa. Eu mesmo confesso que eu ainda não sei muito. Eu preciso aprender muito mais e com muitas outras pessoas, outros artistas na arte aí que tem outras técnicas. Então tudo é sempre bem-vindo, né? Não somos concorrentes, somos colegas na arte. Continuo fazendo aqui o clareamento e a dobra do tecido do colã dela. O sombreamento eu tô fazendo com sombra natural. Eu pego pouquíssimo do sombra queimada para fazer mais ainda escuro, quando eu necessito de um escuro a mais. Branco a gente utiliza demais. Se você não tiver muito branco, aconselho você sempre ter um estoque de branco, que é a cor que a gente usa muito para fazer praticamente a mistura com todas as cores. E se você tiver pouca tintas, não fique triste, dá uma voltinha lá, né? Mais uma vez eu vou falando aqui. Dá uma voltinha lá na aula de colorimetria que eu tenho aqui no canal e você vai gostar de conhecer como fazer as misturas das cores sem a necessidade de sair correndo atrás de tintas que às vezes não encontram na cidade por ser uma cidade muito pequena e ter dificuldade para chegar a esse tipo de materiais, né?
Então, você vai colocando aqui as partes claras, pegando com branco. E onde tiver a necessidade de colocar ainda o sombreamento, você vai colocando o sombra natural. Com o pincel 4 chato, chanfrado, eu vou puxar aqui na saia dela. A saia dela na imagem parece ser aquele tipo de tecido de filó, ser um tecido mais levinho. Então, eu deixei todo em branco para depois fazer o contraste embaixo das pernas dela. Lembrando mais uma vez, se você quiser conhecer meu curso, aqui na descrição aqui embaixo, você pode estar visitando ele e conhecer um pouquinho mais e saber como funciona e como você pode até mesmo adquirir e um dia ser meu futuro aluno. Embaixo aqui na perninha dela, eu tô fazendo o quê? Tô puxando o branco com mais leveza, com o próprio zero e deixando uma transparência, né? Que é a pontinha do tecido, que aparece mais transparente embaixo. Como é essa transparência? São várias camadas do tecido e ele sai um pouquinho, só uma camada, e fica essa transparência. Nas linhas que tem de sombreamento, eu tô colocando próximo da perna dela, eu coloco o terra de cena queimada, né, com amarelo nápoles, para fazer a tonalidade da pele, para parecer um pouco transparente. Nas laterais, eu coloco o próprio fundo, né, para ver a transparência do tecido, aparecer o próprio fundo, e aonde houver transparência é o fundo que determina qual a cor você vai colocar de sombreamento. E o restante eu coloco as marcações mais volumosas com o próprio branco. Agora que eu vou pintar a fita da sapatilha com o Nápoles Rosé, né? Dentro dela eu vou colocar o sombra natural para fazer a profundidade da sapatilha. E fora eu faço todo em rosé. Sempre eu coloco a marcação de sombra natural ou na lateral ou na própria sapatilha. Na lateral é para fazer o que? A sombra do objeto. E no próprio elemento eu faço o volume, que é para destacar o volume, para não ficar como tá agora. Está parecendo só o quê? Só uma marcação de um desenho. Quando você coloca um sombreamento na lateral e matiza essa cor, você dá um volume nesse objeto. Então, eu vou com o clareamento com o branco. As laterais eu fiz com sombra natural. E vou dando a forma nela até ficar um próximo. Por que eu mudei a cor? Porque lá tá como se fosse quase aproximando da cor da pele dela, né? Eu escolhi fazer um rosa, um rosé, para destacar um pouquinho mais aqui na própria pintura. Você pode fazer essa mudança de cor também, se você não quiser fazer exatamente como tá lá. A única mudança e alteração que eu fiz da cor foi da sapatilha, que lá tá um pouquinho laranja, então eu não quis deixar do tom da pele dela, eu quis deixar um pouquinho diferente para dar um destaque em relação a um elemento aqui na pintura. Também tenho vídeos de elementos aqui também no canal, você pode estar assistindo. Tenho sobre um muro, como você vai aprender a fazer
tijolinho, telhados, barquinho. Dá uma passadinha lá, você vai adorar fazer. Aqui o que eu estou utilizando não é tela, é um cartão de papel Paraná que eu coloquei em cima dele base acrílica branca para poder fechar como é que eu ia falar? Na pele tem uns poros, né? No papel tem absorção por ele ser um papel. Então, o que eu fiz? Eu fechei com a base acrílica. Quando eu coloco a tinta, ele não absorve, fica em cima. Então, você consegue fazer o trabalho em cima sem ter essa preocupação de estar fazendo carga por carga e aquele papel ficar absorvendo. E a base acrílica te ajuda nisso. Então, por que eu estou fazendo nesse papel cartão também? Porque lá no meu curso eu faço na tela. Se você quiser, não porque eu estou querendo que você aprenda a pintar na tela. É a mesma técnica, a diferença é que um é tela, o outro é cartão. Mas no meu curso eu ensino na própria tela. E lá tem muito mais sobre pintura, veladura, você vai aprender a fazer esboço, entender sobre esboço, cores, como retirar idêntico o desenho para a tela. Lá eu ensino um truque muito legal. Você não dominar desenho lá, você vai aprender sem dominar desenho, passar a tua foto para a tela. Dá uma passada lá, tá explicando tudo lá. Então aqui, voltando para cá, eu tô fazendo o sombreamento da fita da sapatilha e o clareamento, que é o volume nas partes claras da sapatilha. E vou puxando alguns detalhes. Então, se você gostou desse vídeo que eu fiz para você, pintei uma bailarina e você quer ter o conhecimento de pele, aqui está esse trabalho. Espero que você tenha gostado. Compartilha, dá seu like, se inscreva, acione o sininho que você vai receber mais novidades. E até a próxima!